Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema da nossa aula de hoje será a Roma Antiga. Vamos estudar então a última grande civilização da Antiguidade, o último grande império da Idade Antiga, aqueles últimos acontecimentos que vão colocar ali um ponto final na Idade Antiga e vai dar início à Idade Média. Tá? Então, pegue aí a sua caneta, pegue o seu papel e faça as suas anotações. Então, a cidade de Roma, ela foi fundada aqui na Península Itálica, ok? Aqui no centro da Península Itálica, né? Que é essa formação aqui em forma de bota, né? O pessoal costuma chamar de a botinha da Europa, né? Se você olha para o mapa da Europa, então você vê essa formação aqui, né? Que as pessoas falam que é a botinha da Europa, mas na verdade o nome correto é Península Itálica, ok? Então existe uma origem lendária que busca explicar como que surgiu a cidade de Roma. É muito comum na antiguidade os povos tentarem explicar a origem de suas cidades através das lendas, né, que envolve ali sempre grandes acontecimentos, grandes batalhas, envolve a figura de deuses, né? E em Roma também havia essa lenda sobre a origem de Roma. Se você pudesse perguntar para um romano daquela época, olha, como que surgiu Roma? O que ele ia te responder? Ele ia te falar sobre uma princesa que vivia na cidade de Alba Longa e que acabou sendo engravidada por um deus, pelo deus Marte, que é o deus da guerra, tá? Que é um deus correspondente ao deus Ares dos gregos, que também é deus da guerra. Okay? Os romanos, eles foram muito influenciados pelos gregos. Por quê? Porque ali na Península Itálica, mais ao sul, havia uma colônia de gregos. Então, houve bastante influência ali dos romanos por esses povos, ok? Então, essa princesa acabou engravidando de gêmeos, ela teve gêmeos, ok? E só que o tio deles, desses meninos, um tio chamado Amúlio, ele, como queria dominar sobre aquela região, ele achou que ficaria difícil para ele, porque ele agora estava disputando com um filho de Deus, de um Deus, com dois filhos de um Deus. Então, automaticamente, o poder acabaria passando para esses meninos. Então, ele teve a ideia de se livrar dessas crianças, pegou essas crianças, colocou num cesto e jogou o cesto no rio Tibre. Esse cesto acabou encalhando numa região ali próxima ao Monte Capitolino, foi encontrada por uma loba e essa loba começou a amamentar essas crianças. É por isso que você tem essa imagem aqui da loba amamentando os gêmeos. Chama-se lupa capitolina. É o nome da imagem, lupa capitolina, que representa lá a loba do Monte Capitolino, amamentando as crianças, ok? Depois esses meninos, eles são encontrados por um senhor, que é um pastor, um agricultor, um camponês, ele cria essas crianças, coloca o nome deles de Rômulo e Remo, e quando essas crianças crescem, quando elas se tornam adultas, elas voltam para Alba Longa, fazem uma guerra contra o tio deles, o Amúlio, derrotam o tio deles, e como recompensa, é dito para eles que eles podem escolher qualquer região ali para poder fundar uma cidade. E eles escolhem qual região? Escolhem a região do Monte Capitolino,
que é onde eles foram amamentados pela loba quando eles eram crianças. Fundam uma cidade com o nome de Roma, em homenagem ao Rômulo. Tá? Tempos depois, o Rômulo acaba se desentendendo com o irmão dele e acaba matando o Remo. Ele mata o Remo, tá? E Rômulo se torna, então, o primeiro rei de Roma. Tá? Então, essa era a origem lendária, né, que os povos daquela época explicavam. Tá? Mas, além dessa origem lendária, também existe a origem histórica, que é a origem que os historiadores foram lá, estudaram, pesquisaram, tá? E é a origem verdadeira da cidade de Roma. Tá? Então, pela origem histórica, a cidade de Roma ela foi fundada às margens do rio Tibre, tá? Seguindo aquela tradição de se fundar cidades próximo a rios, para que seja possível a prática da agricultura. Então, Roma é fundada às margens do rio Tibre pelos povos latinos, que eram os povos que habitavam ali ao centro da Península Itálica, né? E eles fundaram essa cidade para proteger essa região de outros povos que habitavam ali. A região da Península Itálica era habitada por vários povos. Ao norte tinha os gauleses, né? Ao centro, além dos latinos, havia os povos sabinos, mais ao sul havia também ali colônias gregas, havia também os povos etruscos que habitavam ali também. Tá? Então, os latinos, para proteger essa região que era deles, de outros povos, de invasões de outros povos, eles fundam uma cidade, né? Aproximadamente ali por volta do século XVIII, século VIII, perdão, né? E aí essa foi o início da cidade de Roma. Tá? Aqui é o rio Tibre hoje, né? Uma foto moderna. Tá? Não confundam o rio Tibre na Itália com o rio Tigre. Tá? Rio Tigre é lá na Mesopotâmia, aqui na Itália é rio Tibre. Tá? Então tome cuidado com isso aí. Como a história de Roma é uma história muito longa, muito complexa, muito comprida, os historiadores acabaram dividindo essa história em 3 períodos históricos. Tá? Então, nós temos o período da monarquia, temos o período da república e temos o período do império. Tá? No período da monarquia, o período da monarquia foi a época dos reis etruscos, que foi a época em que Roma é invadida pelos povos etruscos. Okay? Então, quando Roma é invadida pelos etruscos, então eles começam a governar a cidade de Roma. Foi o período dos reis etruscos. E aí, esses reis, eles governavam com a ajuda dos senadores, que eram as pessoas mais privilegiadas, chamadas patrícios, que tinham grandes quantidades de terra, né? Então, eles ajudavam, formavam lá o Senado, né? E ajudavam o rei a governar. Tá? Foi nesta época também, na época da monarquia romana, que a sociedade acabou se dividindo em classes sociais. Então, você tinha os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Tá? Então, os patrícios eram os fundadores de Roma, eram os mais importantes, eram os mais privilegiados, eles eram grandes proprietários de terra. Abaixo dos patrícios haviam os plebeus, que eram os homens livres, geralmente eram comerciantes ou artesãos, né? E pequenas propriedades, possuíam pequenas propriedades de terra também. Tá? Depois havia os clientes, que eram pessoas que dependiam dos patrícios para sobreviver. Tá? Eles trabalhavam na terra dos patrícios, tá? E em troca de votos, né, nas eleições. Okay? E também havia os escravos, que eram ou prisioneiros de guerra,
ou pessoas que acabavam se endividando, não conseguiam pagar suas dívidas, então eles se entregavam como escravos. Tá? Agora, é importante que você saiba que alguns historiadores eles vão dizer que o grupo dos clientes eles não tinham força o suficiente para se tornar uma classe social, tá? Que eles eram um grupo que pertenciam aqui aos plebeus, então que não havia motivo para separar os clientes dos plebeus. Tá? Mas para o aluno, basta ele saber que existiam os clientes, que eram pessoas que trabalhavam nas terras dos patrícios, mas que alguns historiadores lá não consideram os clientes como uma classe social separada. Tá? Uma outra particularidade aí dessa monarquia era que não era uma monarquia hereditária. O que significa isso? Né? Normalmente, quando morre o rei, quem é que assume o poder? É o filho do rei. Então, normalmente, a monarquia é hereditária. Na época dos reis etruscos, lá em Roma, não era assim. Quando morria o rei, era escolhido um outro rei, não necessariamente o filho dele, o filho do morto. Ok? Mas aí aconteceu o fim da monarquia, né, quando os povos etruscos foram derrotados, foram expulsos de Roma, e aí o último rei etrusco foi destituído, foi tirado do poder, né, que foi o Tarquínio, o Soberbo, né, que foi tirado do poder depois lá de um escândalo sexual que não veio ao caso agora. E termina então o período da monarquia romana e começa ali um novo período, que é o período da república, que é quando Roma ele começa a ser governado pelos políticos. Né? Os políticos começam a governar Roma, né? Na figura dos magistrados. Os magistrados eram os políticos, né? de Roma, no período da república. Tá? A ideia aqui era governar para todos. Era um governo para todos, por isso o nome república. A palavra república vem do latim e significa coisa pública, coisa de todos, né? Governo para todos. Então você tinha os magistrados e cada um tinha a sua função no Estado romano. Você tinha lá, por exemplo, os questores, que eram aqueles que cuidavam principalmente do tesouro público, ou seja, cuidavam das finanças, do dinheiro de Roma, recebiam os impostos e controlavam tudo aquilo lá. Tá? Havia também os edis, que tomavam conta dos serviços públicos, ou seja, eles faziam a função lá do prefeito, né? Eram meio que lá o poder executivo de Roma. Tá? Também tinha os pretores, que eram os responsáveis pela justiça, okay? Faziam um papel lá de poder judiciário, né? Tinha também os cônsules, que eram responsáveis pelo comando dos exércitos, e os censores, que faziam a contagem da população, controlavam a conduta do cidadão e supervisionavam as despesas públicas. Então, esses são os magistrados, os políticos que começaram a controlar, que passaram a fazer o Estado romano funcionar na época da República. Tá? Foi também na época da República que houve aí uma grande expansão no território romano. Roma começou a se expandir através dos seus exércitos. Né? Até então, Roma não tinha um exército organizado. Foi através de um político chamado Mário. Conhece o Mário? Então, foi o Mário, né, que ele organizou o exército romano, né, e esse exército começou a fazer guerras com outras regiões e conquistar regiões para Roma. E Roma acabou aí tendo uma região, tendo aí uma influência muito grande em toda a Europa, e em algumas partes da Ásia também. Então você pode acompanhar aqui no mapa. Ó, aqui do centro da Península Itálica, os exércitos romanos conquistaram
toda a Península Itálica, tá? Depois todo o norte aqui da Europa, desceram aqui para a região da Espanha e da Lusitânia, tá? Onde hoje é Portugal, cruzaram aqui o Estreito de Gibraltar, conquistaram toda a região do norte aqui da África, conquistaram o Egito, foram aqui para a região da Palestina, onde fica Jerusalém, conquistaram também essa região. Né? Quando Jesus Cristo nasce, quando Jesus Cristo vem ao mundo, então ele já nasce numa região dominada pelos romanos. Depois eles vêm aqui, conquistam toda a Ásia Menor, depois sobem aqui, conquistam toda essa região e vão aqui até a Britânia. Então eles ficam lá com uma região enorme. Os exércitos romanos eram imparáveis, invencíveis, não tinha para ninguém. E quando Roma se torna um império, então acaba se transformando ainda num dos maiores impérios em extensão, né, da antiguidade. Ok? Então, essa expansão através dos exércitos, ela serviu aí como pano de fundo para o início do Império, da fase do Império, né, que aconteceu como? Com o fortalecimento do exército. Né? O exército ele foi se fortalecendo. Os militares, quando eles venciam uma guerra, quando eles conquistavam uma nova região, então, como recompensa, eles ganhavam riquezas, ganhavam principalmente terras. Né? Então, começaram a surgir militares com uma grande influência, com um grande poder, inclusive poder político em Roma. Tanto é que houve um período na história de Roma em que Roma passou a ser governada por militares. Júlio César, junto com o Pompeu e junto com o Crasso, eles começaram a governar, os três começaram a governar em conjunto a cidade de Roma. Os historiadores chamam de o primeiro triunvirato. Ok? Mas aí esses militares, esses generais começaram a brigar entre eles, né, começaram a disputar o poder, e essa disputa acabou sendo vencida por Júlio César. Okay? O Júlio César se tornou ditador de Roma, depois tentou ser o imperador, mas ele acabou sendo assassinado. Ele estava entrando ali no Senado, os senadores fizeram uma volta lá ao redor dele, fizeram uma rodinha, né, ao redor dele, armados de punhais, e picotaram ele todinho. Né, mataram o Júlio César. Okay? O Júlio César aqui. O que lhe faltava em beleza, lhe sobrava em genialidade. Né? Júlio César ele é considerado, aí, junto com Alexandre o Grande, um dos maiores estrategistas militares da antiguidade. Tá? Então, com a morte de Júlio César, com o assassinato de Júlio César, outros militares começaram a disputar o poder. Tá? O Otávio ele começa a disputar o poder com Marco Antônio, tá? E ele vence essa disputa, tá? E o Otávio, no ano 27 a.C., ele acaba se tornando o imperador de Roma, com o nome de Otávio Augusto. Então esse foi o fim do período histórico da República e o início de um outro período que é chamado de o período do Império Romano, certo? Esse período do Império vai durar aí alguns anos, mas depois ele começa a enfraquecer, tá? E com o enfraquecimento, quando o Império Romano acaba, tá? Então põe um ponto final na Antiguidade e aí se inicia o período da Idade Média. Mas aí já é uma outra história que a gente vai ver aí nas próximas aulas, tá? Então, por enquanto, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.